cama do pai tem um cabo desse pra você colocar. Hum. Oh, yes. Hã? Então, você sabe que eles estão lá passando o maior sufoco lá na Itália, sabia? Eu estou. Deixa eu te contar aqui o que está Você acontecendo. pode vir comigo? Eu já vou vir contigo. Ah, Eduardo, eu só tchan, agora. tchan, tchan, tchan. Consegue ver aqui? Quer? Consegue ver? Sim. Então, eu não sei se você vai lembrar, o nome do pai do Beto é Pedro, o pessoal chama Sim. ele de Pedrinho. Eu E, consigo lembrar porque eu tenho um amigo que o nome dele é Pedro. então, e o avô do Beto é Roberto, igual a ele, é Roberto. Então é Roberto, o Beto é Roberto, o avô dele é Roberto também. Você lembra que o pai do Beto foi sequestrado uma vez? Foi parar lá no Maranhão? Sim. Então, aí o avô dele acabou Eles queriam. infartando, quase morreu, ele ficou triste pra caramba. Lembra disso, não? E é porque ele queria pegar o pai. Ele queria o quê? Porque ele queria pegar o pai. Não, o pai do Beto Boy foi trabalhar lá no Maranhão e foi sequestrado lá. Aí Por- o avô dele ficou muito preocupado, aí acabou infartando, mas depois ele ficou bem, acharam o pai do Beto Boy, deu tudo certo, entendeu? Sim, é, mas por que pegaram o pai? Porque até hoje ninguém sabe direito se confundiram ele com alguém ou queriam levar ele e só soltar quando dessem dinheiro para eles lá, para eles soltarem o pai do Beto Boy. Mas acabou que acharam ele lá. A polícia começou a investigar, já estava chegando perto de quem tinha sequestrado. Aí eles acharam Onde melhor tá a soltar. mãe? Mãe, mas eu quero. Oi? Você tava fazendo uma coisa com a mãe. Ah. Então, aí foi isso. Aí como o pai do Pedrinho, que é o avô do Beto Boy, já tá muito velhinho, aí ele falou, ele resolveu dar um presente pro avô do Beto, o pai dele. Aí falou, pai, qual a coisa que você mais gostaria de fazer na sua vida? Aí, como ele é advogado, o avô do Beto, ele falou: eu queria conhecer Roma, porque Roma foi um dos lugares mais importantes para o desenvolvimento do direito, de quem é para o trabalho de quem trabalha de advogado, entendeu? Direito, quando a gente fala direito assim em relação à profissão, direito é a profissão do advogado, entendeu? Sim. E o direito é muito importante. Sabe para que que serve o direito? Para que que serve ter advogado? É Hã? para as pessoas seguirem uma orientação que assim regulamentada em lei para as pessoas não prejudicarem umas às outras. Então, por exemplo, eu não posso pegar o que não é meu. E se a pessoa pegar o que é meu, eu pego o advogado, falo, ó, aquela pessoa ali pegou o que é meu, aí o advogado vai e tenta ir na justiça para a polícia prender a pessoa ou fazer a pessoa me devolver o que é meu. E é assim, isso, um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa, eu não posso te machucar, não posso matar outra pessoa, não posso matar um animal, a não ser que seja animal que é utilizado para alimentação. Então, tem um monte de coisa que a lei serve, assim, as leis servem para proteger todo mundo. Cada um vai viver a sua vida da melhor maneira possível sem prejudicar a outra, entendeu? E aí, se por acaso você sofre um acidente de carro, bati meu carro no carro de uma outra pessoa lá. Aí tem a lei que diz que quem foi o culpado tem que pagar o conserto do carro do outro, entendeu? Então tem um monte de coisa. E aí essa coisa de lei, as leis elas foram assim evoluindo, melhorando ao longo do tempo, porque no começo as leis não eram muito perfeitas. Tinha gente que acabava sempre se prejudicando porque a lei não era muito boa.
a lei defendia mais um tipo de pessoa que outra. Por exemplo, teve uma época, há muitos e muitos e muitos anos atrás, que a pessoa negra era escrava. E assim, depois que saiu uma lei que proibia escravizar qualquer outra pessoa, aí acabou a escravidão. E aí ficou, as leis servem para essas coisas. Aí ele queria ir lá em Roma, porque Roma foi um dos lugares assim onde teve maior evolução de todas as leis que já tinham sido feitas antes. Entendeu? Aí o Pedro estava conversando com o pai, falando, né? Assim, só conversando, não estava dizendo que ia levar ele para lugar nenhum. Mas como ele está velhinho, ele quis fazer a surpresa. Ele comprou passagem e levou o pai e a mãe para conhecer a Itália. Foram lá a Roma. Aqui, ó. Esse aqui é o Roberto com a Marta, né? Que são os pais do Pedro e o Pedro que casou com a Isabel, e eles são os pais do Beto. Então, esses são os pais, e esses aqui são os avós do Beto. Entendeu? Quantos anos os avós têm? Ah, já é velhinho, deve ter quase 80 pelo jeitão dele, mas eu não sei não, mas é velhinho já. Quantos anos o pai tem, a mãe? Como é que eu vou saber? Eu não sei a idade deles. E Quantos anos o Beto tem? o Beto agora está com acho que 25 ou 26 anos. Que ele já se formou, agora ele vai começar a fazer a residência. Como que o pai dele tem cabelo Isso aqui? branco? Ué, é igual eu sou pai da Fernanda e tenho cabelo branco também. Olha o meu A, cabelo a, branco. a vovó Margarete tem cabelo branco. Então, mas a mulher normalmente pinta cabelo, né? Entendeu? Mas ela não. A avó do Beto já está muito velhinha, ela não pinta mais, mas tem gente que mesmo nessa idade pinta o cabelo. A mãe do Beto Boy deve ter pintado o cabelo, porque na idade dela ter o cabelo lourinho assim é difícil, já tem cabelo. Igual a Bisa Ana pinta o cabelo. Quase toda a mulher, quando vai ficando assim, passando dos 40 anos, começa a ter cabelo branco, aí começa a pintar. Mesmo mais nova, né? Tem mulher que nem tem cabelo branco, mas gosta de dar uma mudada um pouco na cor do cabelo. Aí ela tem aquele negócio diz que fala, vou fazer luzes no cabelo. Aí o cabelo fica assim, meio como se estivesse meio prateado em alguns pontos, para dar aquele charme, né? Ficar mais bonito, entendeu? Mas homem não, homem tem homem que pinta, mas eu acho tão feio o homem quando pinta o cabelo, porque assim, o homem tem barba, e a barba, assim, se você deixar a barba crescer, a barba, ou você vai ter que pintar a barba junto com o cabelo, porque senão vai ficar com o cabelo pintado de preto e a barba branca, fica muito esquisito, né? É. Ou então vai ter que fazer barba todo dia, não pode deixar a barba aparecer nada, porque senão qualquer pedacinho de barba que aparece meio branquinho não vai combinar com aquele cabelo pintado de preto. Eu nunca vou pintar meu cabelo. Aliás, eu não tenho nem muito cabelo para pintar, né? Porque tá faltando um monte agora aqui na minha cabeça, entendeu? Por que você não gosta de deixar essa barba crescer? Então, aquela vez eu deixei e eu gostei, mas aí você que falou para eu tirar a barba. Esqueceu disso? Sim, não é minha culpa, porque machucava Eu a minha tirei, eu mão. tirei a barba porque uma neta que eu tenho, sabe, que eu amo muito, ela pediu para eu tirar a barba. Mas E quando foi a última vez que você viu a Catarina? quando foi a última vez que eu vi Catarina? Foi no domingo, teve aniversário do avô do Gabriel e da Carol. Aí a gente foi no churrasco de aniversário dele. Aí ela estava lá. Você podia ter ligado pra mim pra eu falar com Catarina. Então, mas estava no meio da festa, né? Aquela bagunça, todo mundo conversando e tudo. Mas quando ela estiver aqui, se eu estiver aqui, eu ligo para você então, tá bom? Justo. Mas você mesmo podia ligar para ela, para conversar com ela. Porque Eu não. que se Sim, mas você, a se mamãe não você, sabe. Mas se a você, mamãe fala, sempre fala. Depois pra mamãe é nunca.
Então, mas se você ligar para ela, ela fica muito mais à vontade, que quando a gente está por perto, ela fica com vergonha e não conversa direito, entendeu? Agora, quando tá só vocês assim, ela, nossa, ela tem saudade de você também. Então, mas aí, ó, aí eles foram para a Itália, ó. A Itália lembra daquele país da bota, né? Sim, Roma fica meio ali no meião da Itália. E tem esse rio que passa aqui na Itália, tem essas pontes, aí tem um monte de lugar legal para. Você sabe que eu não fui na Itália, né? Eu fui na Itália sim. 3 vezes. A Eu primeira. achei que você já fosse duas. Não, eu fui uma vez para a Itália, a primeira vez eu fui a Roma, na segunda eu fui numa região da Itália que chama. Como é que é? Costa Amalfitana, que é muito legal. E nessa terceira vez a gente foi para a região ali para Toscana. Foi muito legal, Dudu. Mas Roma tem uma importância histórica muito grande, porque teve uma época na história do mundo que Roma é, dominou, ela assim, ela invadiu vários países, ela dominou o mundo quase todo o mundo assim civilizado, onde as pessoas conversam normal, leem, escrevem, têm inteligência e conhecimento de ciência. Tinha aqueles lugares assim onde tinha, aqui no Brasil, por exemplo, nessa época só tinha índio, né? Então não era considerado um mundo civilizado porque os índios ainda não tinham contato com escrita, com matemática, com essas evoluções assim. Mas Roma teve uma época da história do mundo que Roma dominou o mundo civilizado quase todo. E aí, quando a gente foi a Roma, e eles também sentiram essa coisa, você tem aquela sensação de, nossa, é uma coisa meio mágica. Você fica naquele lugar pensando, caramba, esse lugar aqui, há mais de 2.000 anos já tinha gente aqui conversando, lendo, fazendo ciência, estudando, se preocupando em aprender coisas e melhorar a condição de vida das outras pessoas. E era muito, nossa, a sensação é muito legal. E no meio de Roma tem um país muito pequenininho que é o Vaticano, é o menor país do mundo. Eu já te falei sobre o Vaticano. E a gente estava lá, Dudu, é muito legal. Nossa, tem até uma história aqui, ó, essa aqui é o Fórum Romano. O fórum é onde o advogado vai lá para acusar uma pessoa de ter feito alguma coisa errada, ou para. Sempre tem assim: se você é acusado de ter feito uma coisa errada, tem um advogado que vai te acusar e você tem direito a um advogado para te defender. E aí, quem provar que você está certo ou errado, vai ganhar o julgamento. E aí, se provar que você está errado, você vai ser punido. A punição vai ser pequena ou grande, dependendo do que você fez de errado. E se o seu advogado provar, desculpa, se o advogado provar que você não fez nada errado, aí você não tem que fazer nada, não tem punição nenhuma, entendeu? Então, os advogados, eles estudam muito, eles têm que ler muito para entender as leis e saber como que eles vão empregar a lei para te proteger ou para proteger quem você fez alguma coisa errada, entendeu? E é no fórum que tem esse debate, assim. Sabe o que que é debate? Hã? Sabe o que que é debate? Não. Debate é assim, é quando as pessoas ficam é, falando uma coisa e a outra fica analisando se o que a primeira falou está certo ou errado. E se não concordar, aí vai dizer, ó, não concordo e não concordo por esse motivo. Aí fala o motivo porque não está concordando. Então, eles ficam assim, conversando para cada um expor seu ponto de vista para ver se o juiz, que é o chefe lá do julgamento, daquela ação toda, para ver se o juiz vai concordar com quem acusa ou com quem defende a pessoa, entendeu?
Se você não entendeu o que eu estou falando, pode perguntar, tá? Que eu explico melhor, tá Tô bom? entendendo tudo. Mas deixa eu perguntar pra mamãe o que que veio errado quando que ela é advogada. Ô, mamãe, tem pergunta. O que estava acontecendo quando você era advogada? Tipo, qual problemas? A mamãe era advogada trabalhista. A mãe era advogada da empresa. Quem trabalhava na empresa processava a empresa que falava que a empresa não pagou direito. Aí eu tinha que falar que a empresa pagou direito. Tudo. Pode brincar com essa slide um pouquinho? Não. Deixa eu. Ok, vamos pode continuar. Pode? Então, liga sua câmera para ver sua cara de Eu não engraçado. liguei assim. Então, aí, ó, esse lugar aqui é o Fórum Romano, é onde tinha esse julgamento, onde levavam lá a pessoa que foi acusada, ficava um advogado acusando e outro advogado defendendo, e o juiz ia vendo o que que cada um tinha de para falar, para ver se conseguia convencer o juiz. Aí, Que o jogo, que o jogar, qualquer jogado que tava falando, mas o outro fala uma coisa, aí tá defendendo eles, tipo, tá concordando com o outro. como é que você perguntou? Não entendi. Tipo, se duas pessoas estão falando, aí uma pessoa que tava não concordando, aí ela gostou, aí ela acha que o outro tá certo, que não é, que, Juiz que vai decidir. que tá defendendo. Então, ela pode, tipo, ficar no time dela, ou Não, é dele? assim, ó, é assim, faz de conta, faz de conta, que eu fui acusado por um advogado de ter roubado uma fruta numa loja. Aí o cara falou assim, ah, o dono da loja está falando que você roubou essa fruta aqui. Aí chama a polícia e a polícia me leva lá para ser julgado. E aí eu tenho que contratar um advogado para me defender. Então, o dono da loja, ou então a polícia, Yep. arruma um advogado para. Não, that's right. Oi? Quê? Nada, você tava ruim. Então, aí fica assim: faz de conta que eu estou sendo acusado por um advogado, mas tem um outro advogado que vai falar: não, ele não estava lá nem nesse dia, ele estava viajando e tal. Aí tem que provar. Um tem que provar que eu roubei e o outro tem que provar que eu não estava lá, que eu não roubei nada, entendeu? Só que aí, para isso, cada um vai falar o que sabe da história. E aí a gente usa o argumento. Argumento é assim, é o que você vai falar para defender o que você acredita que aconteceu. Argumento é o que a gente fala, entendeu? E aí esse debate, essa conversa de um falando a favor e outro falando contra, é que vai levar, no final de um tempo de conversa, o juiz dar a decisão dele, ó, não, você não está condenado nada, seja, seu advogado me provou que você não fez isso. Ou então vai falar, não, ó, você vai ter que pagar isso, vai ter que fazer isso, ou então vai ficar preso se você não sei o quê. É o juiz que vai decidir o que que vai acontecer comigo, entendeu? Então, quando chega nessa fase de julgamento, é nesse tipo de lugar aqui, é no fórum que tem o julgamento. E esse aqui é um fórum do estilo antigo, né? Da época lá de mais de 2.000 anos atrás, que era assim. Hoje em dia é diferente, mas eles guardam o que sobrou, assim, que o tempo vai destruindo tudo, né? Mas eles guardam essa construção só para ter visitação, para a gente ver como é que era naquela época, entendeu? Aí, ó, Sim, eu não sei se você consegue ver aqui embaixo, tem um monte de pessoas bem pequenininhas andando aqui sim, no. eu consigo ver. Aí, pelo tamanho das pessoas, você vê como que era grande o prédio aqui, ó, tá vendo? Era Sim. muito grande, nossa, era muito legal. E aí eles foram lá conhecer o fórum, depois eles foram passearam nessa praça aqui que chama Piazza de Espanha, ou Praça de Espanha, uma praça que tem fica gente o dia inteiro passeando ali
para visitar essa praça. Tem um monte de restaurante em volta, um monte de coisa legal. Tem essa basílica aqui, ó, que é uma igreja bacana que tem lá, muito grande. É igreja católica? É a igreja católica. Aí em Roma, Porque toda igreja é católica que a gente vê. lá em Roma praticamente só tem católico, né? Que É. é a capital é onde fica o Papa, né? Então quase só tem católico lá. Esse lugar aqui, ó, O Papa morreu. mas já tem outro já tem outro Papa. Mas eu não gosto do outro. Por que não? O que que ele fez para Porque você? eu não gosto dele. Mas você não pode não gostar de alguém só porque você olha na cara da pessoa e não gosta. Por que que você não vai gostar? No, it's because he seems. É porque, tipo, ele seems weird. Ah, não, mas é o jeito dele. Mas você tem que ver se ele é bom ou se ele é ruim. Isso que é importante, entendeu? Se ele vai fazer coisa boa para a igreja, para as pessoas. Isso que é Mas importante. eu ainda gosto mais do outro. O outro é muito mais legal. É. Ó, esse lugar aqui chama Fontana de Trevi. Tem um chafariz aqui, tá vendo? Já foi. E aqui, ó, tem essa A água é afunda. aqui não, dá para andar aqui. Ah, Só que não pode entrar. Tem gente que entra, mas é proibido. Aqui, todo mundo tem fica uma cerca aqui de cimento que as pessoas não podem entrar ali, mas elas ficam jogando moeda para fazer pedido, para fazer promessa. Aí aqui, ó, é você cheio. vai ir dentro, já que você não for conseguir ir dentro. Oi? Você disse algumas pessoas iam dentro. Como você vai dentro já que como não tem como ir dentro? Não, não, não pode entrar lá. Fica do lado de fora da barreirinha que tem aqui fora. Fica tipo uma grade aqui e é uma grade baixinha. Se a pessoa quiser pular, ela consegue, mas é proibido. E as pessoas ficam do lado de fora jogando moeda lá dentro para fazer pedido, para pedir para os santos, para Papai do Céu ajudar e tal. E aí é mais para fazer curtir assim, Mas, mas funciona? Ah, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas de qualquer forma é um lugar tão bonito. Gente, como que pessoas acham que isso é de verdade? Não é de verdade. Ué, mas tem gente que gosta de tirar Só foto lá, é porque o lugar é uma bonito. moeda. Vocês estão gastando dinheiro Mas no tem gente que pedido que não vai acredita, funcionar. tem gente que Não fica vai feliz. funcionar para nada isso. É que o lugar é tão bonito e assim a atmosfera, assim, a sensação quando você está lá é tão gostoso de estar ali naquele lugar que é tão difícil de chegar lá porque é tão longe do nosso país que quando a pessoa chega lá ela fica tão feliz que ela quer fazer tudo o que é tradição fazer. Mesmo que não acredite que vai acontecer, mas só para tirar foto, é uma moedinha pequenininha, de pouco valor. Só que é tanta gente que joga moeda que ali no fundo fica muita moeda, muita moeda. Você faz isso porque eles querem dinheiro. Mas também é isso, é verdade. Só que atualmente, assim, é tanta gente que você nem consegue chegar mais perto lá. De tanta gente que fica em volta desse negócio aqui, é difícil. Você tem que chegar muito cedo para conseguir ficar perto ali da fonte. Porque se você chegar assim, Você ficou tipo, no meio ou primeiro ou você ficou dos últimos? quando a gente foi, não tinha tanta gente, não era igual hoje. Hoje fica aquela multidão, mas na época que a gente foi, a gente conseguiu ficar lá pertinho. Mas se a gente for hoje, para ficar lá pertinho, você tem que chegar muito cedo, porque as pessoas vão chegando e vão ficando ali para ficar olhando, porque é bonito e tudo, entendeu? Mas Isso enfim, é água, só é água, gente. Não mas tem quando você, nada demais. mas quando você ouvir. Se um unicórnio, eu ia ficar lá por dois dias. Ah, é?
Mas tem gente que gosta de ver essas estátuas, as coisas que tem perto, tem um monte de Tchau, restaurante tchau. Qual legal. que é o problema? Hã? Só vem e tchau, tchau. Qual que é o problema? Então, só que é uma multidão de gente passando, não é que as pessoas ficam paradas lá. Imagina assim, ó, imagina o tamanho da sua sala. Pensa no tamanho da sua sala. Se entram 5 pessoas e ficam paradas ali, não pega nada, né? Tá tranquilo. Mas você imagina que tem um quadro na sua sala, que é um quadro super valioso, que todo mundo quer ver, e aí alguém divulga na sua cidade que esse quadro está na sua casa. Aí milhares de pessoas querem ver esse quadro. Aí como é que vai. Muito diferente. A Hã? nossa casa é pequena. Esse Então, negócio é mas mesmo enorme. Mas mesmo que as pessoas não parem na sua sala, elas só fiquem passando na sua sala, vai ficar uma multidão na sua sala. Porque vai ficar passando de 100 em 100 pessoas aí, fica difícil, não fica? É isso que acontece lá. Outra coisa. Enorme. Hã? Mas é enorme. O que que é enorme? Um lugar Não é enorme. Ó, enfim, saindo de lá do Vaticano, saindo Vaticano, fantástico. aqui a gente está em Roma. De Roma, a gente foi andando até que chegou lá no Vaticano. E eu e a vovó Mimi, quando a gente saiu do Vaticano, a gente foi andando. Olha o que que aconteceu com a gente, Dudu. Nossa, olha, foi um dia assim que de louco. Pensa só. Eu cheguei com a vovó Mimi do aeroporto lá, aí a gente pegou o trem e foi para o hotel. Tá prestando atenção? Essa história é verdade. A gente chegou no hotel, aí deixou a bagagem, só que a gente chegou cedo, nosso quarto não estava pronto ainda. Aí a gente deixou a bagagem lá e saiu para passear, para depois voltar para poder se instalar no quarto, que ainda não estava pronto. Aí a gente falou, a gente já tinha comprado, por aqui, do Brasil mesmo, a gente já tinha comprado ingresso para ir no Vaticano. O Vaticano tem um negócio lá, eu vou te mostrar daqui a pouco, chama Capela Sistina. Tem uns desenhos assim, no teto, que são as coisas mais lindas, assim. O mundo inteiro sabe disso, todo mundo quer ir lá visitar. E a gente Eu já não sei. é, Agora eu acabei de saber. é porque você é criança, mas a gente tinha comprado já o ingresso, e como a gente. Meu papai. Ah, seu pai sabe também. E como a gente já tinha comprado o ingresso, aí tem um ônibus de turismo, você já deve ter visto em algum lugar que você passeou, todas as cidades grandes têm esse ônibus de turismo. É um ônibus que é vermelho e em cima ele é aberto. Então vai gente. Nunca vi. Nossa, eu vou ver então. Quer que eu veja aqui na internet um para você Não, ver? eu sei como que ele. Eu Então, já vi um monte desses no desenho. Então, é desse aí mesmo. Aí a gente foi, comprou o ingresso do ônibus. Esse ônibus ele fica indo em todos os pontos de turismo que tem na cidade. Aí a gente comprou a passagem e foi dar a volta no ônibus. Quando chegou no Vaticano, a gente desceu e foi conhecer a Capela Sistina. Aí foi na Capela Sistina, tá, entrou, viu aquelas coisas todas lindas e maravilhosas. Depois a gente saiu do Vaticano, foi andando, passou no restaurante que daqui a pouco eu vou te mostrar. E depois a gente foi Ficou, você ficou em cima ou embaixo? no ônibus. O mais legal é ficar em cima. De Você ficou cima, em cima? de cima a gente vê mais longe, vê mais coisa. Sim, mas você pode escolher? Pô, se não tiver, se tiver lugar desocupado em cima, você pode ir, senão você tem que ir embaixo, entendeu? Só não pode ficar em pé. Aí a gente foi nesse lugar aqui, ó, chama Castelo. E ontem eu fui no ônibus para ver na minha escola nova Já, começar a carteira. já tem Casa Nova? Não, é a escola nova, porque a gente vai Ah, você vai mudar trocar. você vai mudar de escola?
Não, a classe, tipo, a escola inteira, porque a nossa escola vai reformar. Ah, tá. Sua mãe tinha falado para mim, tô sabendo. E você gostou? Sim, tem 2 quadras de futebol, um lugar de tênis, Hum. um outro lugar de golfe. Quando a gente for aí ano que vem, você ainda vai estar na escola nova ou já vai ter voltado para normal? Eu acho que eu já vou ter. Mas eu acho que a gente vai ficar lá até. Eu não sei, mas eu acho que. Eu não sei, mas eu acho que sim. É seu pai que tinha falado para mim que ia reformar a escola. Mas aí, olha só, aí a gente foi andando do Vaticano até esse lugar, que não é muito longe, chama Castelo de Sant'Angelo. Lá dentro é super legal, muito bonito também. Aí a gente foi conhecer o castelo, e aí, como a gente ficou muito tempo lá no Vaticano e aqui também, aí começou a dar aquele cansaço, porque a gente tinha feito o voo daqui para lá, são 12 horas. E a gente 12? 12 horas. A gente estava cansado, chegou lá, ainda foi andar isso tudo. Aí, quando a gente saiu do Castelo de Sant'Angelo, aí a gente atravessou essa ponte aqui, que é muito linda, tem um monte de coisa, vendendo um monte de coisa aqui nessa ponte. Aí a gente atravessou a ponte, chegou numa rua lá, atravessou a rua e ficou esperando o ônibus passar. Dudu, você acredita que a gente ficou mais de 2 horas esperando e o ônibus não passou? E aí, então, não é normal, que ele passa toda hora normalmente. E a gente não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí eu falei, caramba, vamos tomar um táxi, né? A gente vai, a hora que passar um táxi, a gente pega o táxi e vai de táxi para o hotel. E aí não passava táxi também. Aí demorou, 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 daqui a pouco passou um táxi. Aí eu consegui pegar o táxi. E aí eu fui falando meio inglês assim, que o cara era italiano, mas eu não falo italiano, né? Aí eu fui falando inglês com ele, falei qual era o hotel que a gente ia. Só que aí ele falou, A vovó, Nini, a vovó me fala um pouco. italiano a gente não fala. Ah, Aí o motorista do táxi falou para mim que ia ter uma manifestação em Roma que era muito grande e ia ser justamente na região do hotel, que ele não ia conseguir chegar no hotel por causa disso, que a polícia fechou várias ruas para ter essa manifestação. Aí eu falei para ele, eu falei, então você me deixa o mais perto do hotel que você puder e aí eu me viro. Só que quando ele foi dirigindo o táxi dele lá, ele foi chegando, e aí toda vez que a polícia, que chegava perto da polícia, a polícia deixava passar, e acabou que ele conseguiu deixar a gente no hotel. Aí já era tarde, né? Já era no final da tarde, a gente fez um lanchinho e foi dormir. E combinou de dar uma cochiladinha e sair à noite para jantar. Só que a gente estava tão cansado que quando a gente acordou já era de madrugada. Aí a gente acordou de madrugada. Onde tem mais árvores daquela? Aí a vovó Mimi estava preocupada com a Carol, que a Carol ficou em casa sozinha, e a Carol ainda era nova nessa época. Aí ela ligou para a quantos Carol, anos ela tinha? acho que tinha uns 17, 18, não lembro. Aí ela ligou para a Carol, ligou em casa, falou com a Carol, né? Aí a Carol falou assim: Nossa, vocês estão bem? Estou preocupada. Você não, aconteceu alguma coisa? Aí a gente não entendeu nada, né? Mas como assim? Por quê? Aí ela falou, porque está tendo uma manifestação, está tendo quebra-quebra, incendiaram carro, incendiaram prédio, e a gente não viu nada, que a gente dormiu a tarde, a noite quase toda, né? Acordou de uma. Mas como que é esse indiano menino? Incêndio é jogar fogo. Puseram fogo em carro, puseram incendiar é fazer pegar fogo. Por exemplo, se eu quiser incendiar minha casa, eu vou ter que tocar fogo aqui, entendeu? Aí vai pegar fogo em Gente, mim. como que querer seguir a casa deles? Não, mas não é na casa deles, era na casa dos outros, era nos carros dos outros.
Aquele monte de gente ia passando, eles estavam reclamando de alguma coisa do governo que eu não sei o que que era, e estavam colocando fogo nos carros, estavam virando carro, estava uma baderna, uma bagunça nas ruas. E a gente não viu nada, porque a gente dormiu. Aí, como já era tarde também, a gente falou: a gente amanhã cedo a gente sai para tomar café e vai passear, depois a gente vê o que que aconteceu. Aí no dia seguinte de manhã, quando a gente foi saindo, andando na rua, Dudu, um monte de carro incendiado, já tinha até apagado o fogo de tudo, só tava aquele cheiro de queimado, sabe, na cidade quase toda. Mas aí depois ficou tudo tranquilo, não teve mais nada, foi só esse dia só. Mas imagina se a gente tivesse saído para jantar, o perigo que ia ser, a gente no meio da confusão, né? Aí foi isso. Então, esse aqui, ó, Castelo de Sant'Angelo. Quando você for a Roma, você tem que conhecer esse lugar aqui, que é muito bonito, faz parte da história da cidade. Essa aqui é Vila Borghese, que é um parque que tem um monte de coisinha bonita para fazer, tem essa vegetação, tem pedalinho aqui, ó, barquinho com pedal para você andar no Já laguinho. fui em um desses. Muito legal, né? Esse aqui é o Panteão, que é uma construção que foi feita há mais de 2000 anos atrás. Foi na época de Jesus Cristo que eles fizeram isso aqui. Muito legal também. E esse aqui é um dos monumentos mais importantes da cidade, chama Coliseu. O Coliseu, ele na época que ele foi construído, ele servia de o rei ele tinha. Sabe o que que é gladiador? Não! Hoje em dia não tem mais gladiador, mas naquela época tinha gladiador. Era cara que ficava treinando para ficar muito forte, para ficar assim, lutando com o outro até acabar com a vida do outro, assim, só para satisfazer o rei. O rei ficava lá só assistindo aquelas lutas. Às vezes, quando o cara era muito mal, o rei pegava, soltava lá no meio e soltava leão para o cara tentar se defender do leão. Olha só. Era muita coisa. Só que com o tempo, quando o rei que controlava isso aqui morreu, aí eles abandonaram e eles começaram a pegar pedaço da construção para usar para construir outras coisas. Aí foi destruindo, até que alguém decidiu, não, agora ninguém toca mais aqui, que isso aqui vai ficar preservado, vai ser tipo um cartão postal da cidade. Para quem quiser visitar a cidade, vai visitar esse monumento que se chama Coliseu. A gente foi lá, Dudu. Ó, como é que é lá dentro, ó. Gente, Aqui em cima, essas coisas aqui ficavam embaixo do solo. O solo do Coliseu passava em cima desses negócios aqui. Isso aqui lá embaixo tinha banheiro, tinha cela para prender quem fosse preso lá, porque os caras quisessem punir, a punição era ficar preso ali embaixo e depois pôr para lutar com um gladiador. Se o cara conseguisse vencer, ele era solto. Mas isso há 2000 anos atrás, há muito, né? Nenhum de nós nem cogitava estar vivo ainda. Mas a gente andando aqui, quando eu era criança, eu via muito filme desses gladiadores. Aí eu ficava, putz, a gente foi andando assim, e eu vendo aquela sensação assim, parece que eu estava vivendo num filme. Quando ele era inteiro, ele era assim, ó, isso aqui não é de verdade, isso aqui foi produzido só para mostrar como que era na época que ele foi construído. E os gladiadores, eles lutavam assim, ó, espada, escudo, tinha esse capacete. Quem ganhasse a luta era premiado, se fosse prisioneiro. premiado. Oi? E é Quê? premiado. Premiado que ganhava prêmio, se fosse prisioneiro, ele ia ser solto. Se ele não fosse prisioneiro, ele ia ganhar um prêmio, ele ia ser premiado, entendeu? Qual tipo de prêmio? Ah, eu não sei, dinheiro, era mais dinheiro mesmo, acho que eles davam. Mas nossa, era batalha sangrenta, assim, nessa época o negócio era pesado.
E teve uma época também que eles faziam isso, ó, eles faziam um sistema de represamento de água, faziam como se fosse uma piscina gigante e colocavam os barcos lá para fazer batalha naval, entendeu? Aí fazia tipo como se fosse uma guerra aqui de navio. E o pessoal ficava lá em cima, ó, como se parece um campo de futebol, né? O pessoal ficava assistindo lá de cima, né, os malucos brigando lá embaixo. E isso aqui, ó, dá para ver quem que é? Deixa eu ver, né? Você? Sou eu. Ali atrás é o Vaticano, ó. Aqui Sim, que o consigo Papa ver. fica aqui, nesse prédio aqui, ó, é o Vaticano. Lá dentro a igreja é muito linda, Dudu. E tem uns horários, uns dias que que tem missa aqui, muito legal. Aqui, ó, lá dentro, a gente foi lá dentro, ó. Eu estava aqui embaixo e a vovó Mimi ficou lá em cima para tirar foto de mim, quando eu tivesse. Você tá aí. Eu Fiquei tô te aqui, vendo. tá vendo? Aqui, ó. Você precisava andar muito. Nossa, a gente andou pra caramba. Esse aqui é o Coliseu, ó. Essa foto aqui a gente que tirou. Aquelas outras, não, foi do pai do Beto Boy, mas essa aqui foi a gente que tirou. Muito legal. Ah, esse aqui, ó, a gente tirou de cima do ônibus, ó. Esse aqui é o ônibus que a gente estava. Aqui, aí a gente, quando saiu do Vaticano, para ir naquele castelo de Sant'Angelo lá que eu te mostrei, a gente parou nessa ruinha aqui e almoçou nesse restaurante. Conhece essa pessoa aqui? Sim, a vovó me. Oh, gente, que esse garçom tá fazendo com sua roupa? Que é? Que esse É o garçom tá fazendo? garçom. A Gente, garçonete, na nenhum verdade. garçom usa mais essa roupa. Ué, Roupa mais. mas lá na Europa eles vestem assim, os garçons. Parece mais roupa de neném agora. Não, os garçons lá se vestem assim. Ó, o que que eu comi lá, ó. O que é isso? Ó, vou te falar, Dudu, esse foi o nhoque mais gostoso que eu já comi na minha vida. Até hoje eu tenho Amo saudade dele. nhoque. É Eu nhoque? amo. Você gosta de nhoque? Amo nhoque. Nossa, esse aqui, ó, você comer esse aqui, você vai querer morar na Itália. Muito gostoso. Você quer Isso, morar em isso Itália? aqui é a Capela Sistina, ó. Tá vendo aqui esses desenhos aqui? Foi um Gente, pintor. como que eles fazem isso enorme? Deve demorar um ano. Ah, não, mas demorou muito, muito tempo para terminar. Foi um pintor muito famoso da época que até hoje todo mundo reverencia ele, assim, faz homenagem a ele. Chama Michelangelo. Foi um pintor muito importante que tinha naquela época. Michelangelo, grava esse nome para a vida toda. Michelangelo? Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo, de Michel Ângelo. Ai, eu não sei falar isso. Michelangelo. Olha só quantas coisas bonitas que ele desenhou aqui, que ele pintou, muito bonito. Olha isso, o anjo caindo do céu, ó, lindo demais. E aí, quando a gente estava naquele restaurante, esse moço aqui ficou cantando uma música italiana, Dudu, foi muito Hum. gostoso. Putz, a gente tomando vinho, comendo aquele nhoquezinho delicioso lá, e esse cara veio cantar uma musiquinha pra gente. Só que eles estavam lá na Itália, ó, a Itália é aqui, né? E você está sabendo que o Israel agora começou uma guerra com o Irã? Além de estar aquela guerra da faixa de Gaza, agora ela está em guerra com o Irã também, você sabe, né? Quer a faixa de gás? What? A faixa de Gaza, aquela faixa de Gaza é aquele pedaço de Israel que tinha um monte de muçulmano que invadiu, matou um monte de gente lá em Israel. Te contei essa história já. Ah, sim, sim, sim. Então, só que Israel, ó, Irã é aqui, Israel é aqui, ó. Esses dois países estão em guerra. E olha a distância deles para a Itália. Então, tudo isso está em guerra? A Itália não está na guerra, mas o Israel está mandando foguete para o Irã e o Irã mandando foguete para Israel. Então, todo mundo no meio vai morrer. Está muito perto lá da guerra deles lá.
Só que a Itália é aqui, ó, mas não está no meio, mas está perto, né? Eles estão preocupados agora para ver como é que vai voltar, entendeu? Sim. Aí depois eu te conto o resto, que agora é só isso que eu estou sabendo, tá bom? Tá. E eu queria falar uma coisa que eu não sei se eu já te falei. Eu não queria que Você você... sempre fala isso, doido. O que que eu falo, doidinha? Ai, Eu te pode amo falar. muito, eu te amo muito e você é É. linda demais. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, Tchau, beijo. dá beijo em todo mundo aí. E Ah, fala. tchau. Tchau, Deus abençoe. Dá beijo em todo mundo, tá? Tá. Tchau, vou desligar. Linda.